What the fuck is this about? Well, to be honest with you, this isn't really about anything. This is about us. Try to get her halfway done. Danielle. Danielle, stop right now. Tudo começa anos depois, com uma postagem aparentemente comum no Reddit. Um usuário chamado Emerald Spring procurava por um documento perdido. Um documentário que ele jurava ter assistido na televisão anos antes. O nome era perturbador: A Real Bruxa de Blair. Segundo ele, quase não existiam informações sobre aquilo na internet. Nenhum upload, nenhuma gravação completa, apenas pequenas menções espalhadas. A única coisa encontrada era uma página praticamente vazia no IMDb. A descrição dizia o seguinte: um grupo de adolescentes de Flint, Michigan, filmou a si mesmo sequestrando e aterrorizando uma nova conhecida. Antes de levá-la para a floresta e abandoná-la em uma cova rasa, eles zombavam da vítima, vendada, perguntando quais seriam seus últimos pedidos antes de cortar sua garganta. Mas o sequestro era real ou apenas um jogo? O que é revelado é um registro extraordinário e perturbador de uma noite em que algo deu terrivelmente errado. E, naquele momento, a internet ficou obcecada. Para entender esse caso, você precisa entender uma coisa: o impacto da Bruxa de Blair. Quando o projeto da Bruxa de Blair foi lançado em 1999, muitas pessoas acreditaram que aquilo era real. Não parecia um filme, parecia uma gravação amaldiçoada. A câmera tremendo, os gritos, o silêncio na floresta, tudo parecia verdadeiro. E depois disso, milhares de pessoas começaram a tentar reproduzir aquilo. A internet virou um cemitério de vídeos estranhos, gravações em baixa qualidade, supostos fenômenos paranormais e filmes independentes tentando parecer reais. E foi nesse cenário que a nossa história realmente começou. Flint, Michigan. Era uma cidade destruída. A indústria automotiva havia colapsado. Empregos desapareceram, famílias perderam tudo. Mas, no meio daquele caos, um grupo de jovens acreditava que poderia escapar dali, através do cinema. Algumas pessoas, como Travis, de 20 anos de idade, era aspirante a diretor de filmes de terror. Jonathan era fã obsessivo de horror. James, Derek, Christina e Danielle, a garota que mudaria a vida de todos eles para sempre. 6 de março de 2002. Danielle estava na casa de Travis. Tudo parecia normal, até que Travis faz uma pergunta estranha. O que você diria se hoje fosse seu último dia na Terra? Danielle ri e responde: vai se ferrar. Mas alguma coisa estava errada. Uma sombra aparece atrás dela, alguém segura uma venda, outro segura cordas, e então tudo começa muito rápido. Danielle é agarrada, jogada no chão, imobilizada, amarrada e vendada. Minutos depois, ela aparece no banco traseiro de um carro, em choque, sem saber o que estava acontecendo.
Jonathan encosta uma faca nela e as perguntas começam. Você teve uma vida boa? Quais seriam as suas últimas palavras? Se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Danielle diz que ama sua mãe, pede desculpas e diz que não tem nada para falar com eles. Então, eles chegam na floresta. E ali já havia uma cova rasa, preparada antes mesmo dela chegar. Danielle é jogada no chão e Travis se aproxima segurando uma faca. Nesse momento, Danielle acredita que vai morrer. Travis levanta a faca e encosta nela, e então nada acontece. Ele apenas finge cortar sua garganta. Danielle se joga no chão, fingindo estar morta. E de repente, tudo muda. Todos começam a rir, se apresentam para a câmera, explicam seus papéis e afirmam que aquilo era apenas um filme. Mas existe um problema. Danielle afirma que não sabia de nada. Segundo ela, tudo era real. Dias depois, ela voltou até a casa de Travis, esperou todos se distraírem e roubou a fita, entregando tudo para a polícia. Em menos de uma semana, todos foram presos. As acusações: sequestro, agressão e cárcere privado. Mas, conforme investigadores analisavam a gravação, algo apareceu. Danielle, em alguns momentos, parecia confortável demais. Ela ria, perguntava se as cordas estavam apertadas o suficiente e depois da floresta aparecia sorrindo com o grupo. Os advogados afirmavam: se Danielle realmente acreditasse que morreria, ela teria lutado, mas o promotor discordava. A brincadeira era conhecida pelos participantes, menos pela vítima. Então, algo ainda mais estranho começou a acontecer. Travis morreu em 2006. Derek morreu em 2007. E Jonathan morreu em 2014. Todos antes dos 35 anos. Na internet, rumores começaram imediatamente. Isso é maldição, culpa, drogas, trauma psicológico. Mas quase nenhuma informação concreta existia. Anos depois, um usuário apareceu no Reddit. Ele afirmava ter sido amigo próximo do grupo. Segundo ele, aquilo tudo era realmente uma pegadinha. O grupo fazia esse tipo de coisa constantemente. Jack e a Bruxa de Blair eram enormes naquela época. E Danielle supostamente sabia da ideia, mas tudo saiu do controle. E talvez seja exatamente isso que torna esse caso tão perturbador, porque no fim ninguém sabe a verdade. Danielle realmente acreditava que morreria naquela noite? Ou tudo fazia parte de um filme que destruiu a vida de todos os envolvidos? Talvez a gente nunca descubra o real motivo da Bruxa de Blair.